A oração que transforma vidas. Imagine um amanhecer dourado iluminando o mundo. O silêncio da alma começa a falar mais alto, e no coração nasce uma pergunta antiga e eterna. O que é a oração? É palavra? É hábito? É rotina? Ou será que a oração é fogo, um sopro divino que muda tudo o que toca? Neste encontro entre Padre Pio de Pietrelcina e Santo Afonso de Ligório, dois gigantes da fé, entramos juntos no mistério da oração que transforma vidas. Porque a verdadeira oração, quando nasce do coração, não apenas fala com Deus, ela transforma quem ora. Padre Pio dizia: a oração é a chave que abre o coração de Deus. E Santo Afonso completava: quem reza se salva, quem não reza se perde. Dois santos, dois tempos, um mesmo chamado: rezar. Mas rezar de verdade, não com os lábios apressados, mas com o coração aceso. Imagine-se agora dentro de uma pequena capela antiga. As velas tremulam, o incenso sobe em espirais suaves. Padre Pio está ajoelhado diante do altar, com o terço entre os dedos calejados. Seu olhar é firme, mas sereno. Cada palavra que ele pronuncia parece incendiar o ar. Ele não fala com o vento, ele fala com o próprio céu. E do outro lado da eternidade, Santo Afonso observa com ternura. Aquele homem que viveu séculos antes dele parece sussurrar em seu espírito: sim, é isso, é assim que a alma se entrega. A oração é a ponte entre o que somos e o que Deus sonhou que fôssemos. Santo Afonso foi um mestre da vida interior. Ele ensinava que a oração é como um rio, às vezes silenciosa, às vezes turbulenta, mas sempre correndo para o coração de Deus. E Padre Pio vivia esse rio, mergulhava nele todos os dias. Horas e horas diante do Santíssimo, em silêncio, intercedendo por almas que ele nunca conheceu e mesmo assim amava. Agora imagine-se ali, Padre Pio de um lado, Santo Afonso do outro. O ar parece vibrar. A luz se torna mais clara. E no meio desse encontro sagrado, o Espírito Santo toca também o seu coração. Porque a oração não é apenas o que eles faziam, é o que você pode fazer agora. Quantas vezes você tentou mudar algo na sua vida e não conseguiu? Quantas vezes prometeu que seria diferente, mas os dias te puxaram de volta para o mesmo lugar? Pois é, talvez tenha faltado o que os santos mais compreenderam: oração constante. Aquela que não depende do humor, nem do tempo, nem do momento. Aquela que nasce do amor e não do medo. Padre Pio enfrentava dores físicas, ataques espirituais, noites de sofrimento. E ainda assim dizia: reze, espere e não se preocupe. Ele entendia o segredo que Santo Afonso também ensinava. A oração não muda Deus. A oração muda você. E é por isso que o mundo precisa de oração viva. De jovens, adultos, pais e mães que não apenas pedem, mas confiam. Porque quando o coração reza, o céu responde, mesmo que o silêncio seja a resposta. Agora feche os olhos e repita comigo: Senhor Jesus, transforma a minha oração. Que ela não seja repetição, mas encontro. Que ela não seja medo, mas entrega. Que cada palavra minha suba como luz e volte como força. Eu confio em Ti, mesmo sem entender. Eu descanso em Ti, mesmo sem ver. Santo Afonso dizia que a oração perseverante é a escada do céu. E Padre Pio caminhava por essa escada todos os dias, mesmo sangrando, mesmo cansado. Ele sabia, cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada silêncio diante do Santíssimo era um tijolo construindo o invisível. A oração transforma porque alinha o coração humano ao coração divino. Ela muda a maneira como olhamos o mundo, como perdoamos, como suportamos a dor. A oração é o campo onde a graça floresce, mesmo quando tudo ao redor parece seco. E Santo Afonso sussurra à sua alma agora: Deus não nega a graça a quem reza com fé. Padre Pio completa: não há alma perdida para quem ora com amor. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que não dava mais? Pois saiba, é nesse momento que o céu se aproxima. Deus não entra nas vitórias, ele entra nas rendições. Quando o coração cai de joelhos, o milagre se levanta.
Agora imagine-se dentro de uma igreja em penumbra. Você está sozinho. O som da respiração se mistura com o silêncio do altar. Ali, entre lágrimas e fé, você sente que algo começa a mudar. É o Espírito Santo tocando o que nenhum remédio toca, curando o que ninguém viu, fortalecendo o que o mundo enfraqueceu. Padre Pio está ao seu lado. Santo Afonso também. Ambos oram contigo, como se o céu inteiro fizesse silêncio para escutar a tua voz. Senhor, transforma a minha vida pela oração. Ensina-me a te buscar, não apenas quando preciso, mas todos os dias. Faz da minha rotina um altar, do meu coração uma capela viva, e das minhas palavras uma chama que nunca se apaga. A oração verdadeira não é feita apenas de palavras, é feita de presença. Quando você reza com sinceridade, Deus se faz presente, mesmo que o mundo não perceba. E quando o coração se entrega, o impossível se curva. Santo Afonso escrevia: quem ama a Deus fala pouco e reza muito. E Padre Pio vivia assim em silêncio, mas cheio de poder. Porque quem reza de verdade não precisa provar nada, apenas brilha. Você já percebeu como uma pessoa em oração muda o ambiente? Como sua presença traz paz, mesmo sem falar nada? É porque a oração não fica dentro de quem ora. Ela se espalha, se multiplica, se torna perfume no ar. Talvez você esteja lutando contra algo que ninguém entende. Uma dor secreta, um medo antigo, uma culpa escondida. Hoje o céu te pede: não lute sozinho, reze comigo. A oração é a força dos que não desistem. E Padre Pio e Santo Afonso te lembram: você não está sozinho. O céu inteiro está intercedendo por você. Agora respire fundo e repita lentamente, com fé: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Que a minha oração seja ponte, seja luz, seja cura. Padre Pio, ensina-me a perseverar. Santo Afonso, ensina-me a confiar. E Maria, Mãe de Deus, cobre-me com teu manto e leva-me ao teu Filho. Amém. E quando tudo parecer difícil, lembre-se: a oração é a respiração da alma. Não se vive sem respirar e não se vence sem orar. Cada amém que você diz no escuro é uma estrela que acende no céu. Então continue. Reze caminhando. Reze cansado. Reze sorrindo. Mas nunca pare. Porque quem ora vence no silêncio o que o mundo não entende. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com quem precisa de esperança e deixe o seu amém nos comentários. Que Padre Pio e Santo Afonso intercedam por você. E que a oração que transforma vidas comece agora dentro da sua alma. Amém.